Estava até falando para a pastora. O que pregar, né? Véspera de um domingo de impacto, né? Sei que toda a igreja já está ansiosa, né? Amém? Esperando aqui por esse grande dia, que eu acredito que haverá sim a manifestação do Senhor e que eu acredito que será um divisor de águas na nossa vida com o Senhor. Amém? E eu falei, meu Deus, o que eu vou ministrar? Falei, Senhor, eu vou ministrar no sábado. O que tu queres que eu ministre? Mas eu gostaria de ministrar algo. Eu queria que o Senhor me desse a sua permissão. A igreja é dele, nós somos o seu povo. Eu acredito que é ele que decide o que deve ser ministrado para o seu povo. Amém? E eu quero ler com os irmãos em Isaías 43. Amanhã vai estar todo mundo aqui, pronto para receber mais do Senhor, amém? Todo mundo pronto, acordando cedo para estar aqui. Vai ser bem diferente e eu acredito que vai ser poderoso. Isaías 43, a partir do versículo 10. Amém? Diz assim: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Amém? Eu fico apaixonada quando eu leio a Bíblia, a palavra do Senhor, porque eu fico maravilhada, porque eu sei que, embora tenha sido homens que escreveu, foi inspiração do Senhor. Então eu imagino como se fosse ele escrevendo, e eu acho as suas palavras extremamente bonitas, eu acho as suas palavras inspiradoras. E quando eu falei para o Senhor que eu queria ministrar, eu falei, Senhor, eu quero ministrar. Eu quero falar um pouco ao teu respeito, né? Eu sei que Deus, ele é alguém que nós nunca vamos conseguir compreender na sua plenitude, né? Como eu falei para ele, eu sei que eu talvez não tenha as palavras mais bonitas para expressar ao teu respeito, porque eu acredito que ministrar falando do Senhor não é simplesmente ministrar para a igreja, mas é ministrar para o próprio Deus, falando dele. Eu quero nessa noite falar um pouquinho a respeito do nosso Deus, com as minhas palavras, né, com aquilo que eu vejo através da sua palavra. Amanhã é um grande dia para as nossas vidas e que Ele mesmo preparou para nós, né, o nosso Deus. Ele mesmo está aqui, vai estar amanhã conosco novamente, fazendo algo diferente nas nossas vidas. A primeira coisa que eu quero falar a respeito do Senhor, acredito que todo mundo sabe, né? Que Deus é eterno. Como diz aqui na sua palavra, eu sou, nenhum há, eu sou. Diz assim, ainda antes que houvesse dia, eu era. Deus é eterno. Deus não foi criado, ninguém o criou. Deus não tem começo nem fim. Deus sempre existiu. Antes mesmo dele nos criar, quando só havia trevas, quando havia só escuridão no universo, ele já existia, ele já era Deus. O Criador não foi criado, ele nos criou, ele é eterno, ele sempre vai existir. Eu acredito assim, que as nossas atitudes, elas podem ser eternas, a partir do momento que nós viemos à Terra e quando nós morremos, as nossas atitudes, elas podem permanecer. As pessoas podem falar bem das nossas atitudes, mas aqui na terra nós não somos eternos, somente o Senhor. Como a gente vê
vê Paulo, as atitudes de Paulo, até hoje se fala a respeito de Paulo, os grandes homens da Bíblia, as pessoas que inspiraram a Bíblia. Os seus feitos são lembrados, os seus feitos são eternos, mas eterno mesmo é somente o Senhor. Aconteceu alguma coisa? Eterno é o Senhor. Diz assim a palavra dele. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo de eternidade a eternidade, tu és. O nosso Deus sempre existiu. Sempre existiu. Ninguém formou ele, ninguém teria poder. Eu acho que está baixo, não está não? Ninguém tem poder para criar o nosso Deus, porque Ele é. Ele sempre foi. E o nosso Deus, Ele é onisciente. O que é onisciente? Significa que Ele tem todo o conhecimento, conhece todas as coisas de forma completa e absoluta. Quando a gente estuda, estudando aí para os concursos, a gente aprende que não há direito nenhum absoluto, nem o direito à vida ela é absoluta. Mas Deus, o seu conhecimento é absoluto. O nosso Deus, tudo aquilo que forma Ele é absoluto. O seu conhecimento é absoluto. A palavra de Deus diz que antes mesmo que a palavra possa chegar à nossa boca, Ele já sabia, porque Ele conhece todas as coisas. Todo o conhecimento que o homem tem hoje é por causa do conhecimento de Deus. É como o pastor falou, ele usou o microfone outro dia explicando. A única pessoa que pode dizer para que esse microfone serve é o seu Criador, se nós não conhecêssemos o microfone. E Deus, tudo aquilo que tem em nós, toda a nossa capacidade de se desenvolver, de conhecimento, é porque vem de Deus. Todo o conhecimento que nós temos hoje é porque foi o Senhor quem nos deu. Estava até pensando, a gente rala tanto para aprender. Quando vai fazer uma prova, né, a gente sofre, a gente lê, relê de novo, aí não lembra de nada. Essa semana eu li algo, aí depois não conseguia lembrar. Aí eu falei, meu Deus, o Senhor nem precisa, né? O Senhor já conhece todas essas coisas. O Senhor já tem conhecimento de tudo, né? Tudo aquilo que a gente olha para o homem e vê o homem tão inteligente. Às vezes a gente vê crianças, adolescentes, jovens superdotados na inteligência. Teve aquele garotinho que foi num programa aí que ele respondia umas operações matemáticas super rápidas. O nosso Deus é muito mais inteligente, tem muito mais conhecimento do que aquele garotinho. E aquele conhecimento foi o Senhor quem deu para ele. Ele tem conhecimento para todas as coisas, ele sabe de tudo, ele sabe de todas as coisas. Né? Ele conhece até o que ainda não aconteceu, ele já tem conhecimento. O que vai surgir daqui a uns anos, seja na nossa tecnologia, seja na área da saúde, o nosso Deus já tem conhecimento, o nosso Deus já conhece. Então, se você quer conhecimento, pede dele que ele te dará. Pede dele que ele vai abrir o seu entendimento para você compreender. Porque ele tem entendimento, porque ele tem todo o conhecimento. E uma coisa maravilhosa, ele está disposto a compartilhar conosco esse entendimento dele. Amém? O nosso Deus, ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele está a todo tempo. E uma coisa maravilhosa é que o meu Deus, ele pode estar aqui comigo, me tratando. Ao mesmo tempo, ele pode estar em um outro local, ministrando cura. Ao mesmo tempo, mesmo Deus pode estar em um lugar ministrando libertação. Ele está presente em todos os lugares, a todo tempo. E na forma que se faz necessária que ele esteja. Né? E uma coisa nos leva a refletir, porque às vezes a gente vive uma vida aqui na frente dos nossos pastores de uma forma e por trás nós somos outra pessoa, mas nós nos esquecemos que o nosso Deus, ele está presente em todos os lugares, ele está presente a todo tempo conosco. Não adianta a gente se esconder da nossa liderança, do nosso discipulador, não adianta a gente vestir uma roupa de crente e vir para o culto, se o nosso Deus, ele está presente conosco a todo tempo e tem todo conhecimento ao nosso respeito. Ele sonda o mais profundo da nossa alma, ele sonda o mais profundo do nosso ser. Então não adianta a gente se esconder, que a gente seja sincero com o nosso Deus, sabendo que ele está presente conosco a todo tempo, tendo certeza de que diante das adversidades, ele está lá com você. Né? Quando
Quando as tempestades se levantarem, saber que Ele está lá dentro do barco com você. Nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, Ele está lá com você. E vai estar da forma que você necessita que Ele esteja. Seja para te curar, seja para tratar você, seja para dar uma puxada de orelha, né? O mesmo Deus que às vezes chega para julgar, né, uma nação, de repente não vai ser o Deus que vai chegar para tratar uma outra nação. Deus, Ele vai estar em cada situação da forma que nós precisamos ser tratados. Amém? E o nosso Deus, Ele é onipotente. Ele tem todo o poder para realizar todas as coisas. Nada é impossível para Ele. Como diz a sua palavra, agindo eu, quem impedirá? Eu costumo pensar assim, se Satanás se levanta, a gente grita socorro ao Pai e Ele vem, tudo acalma. Mas se por um acaso nós um dia atrairmos a ira do Senhor e Ele decidir nos julgar, nós não podemos chegar diante de Satanás e pedir socorro, porque Satanás é criatura do Senhor. Satanás não tem mais poder que o Senhor. Agindo Ele, quem impedirá? Esses tempos é tempo de se falar de Covid. E todas as vezes que eu ouço uma má notícia a respeito do Covid, todas as vezes que eu ouço algo que a ciência diz, o Covid está assim, né? O Covid não tem ainda uma cura 100%, porque é um vírus extremamente difícil de se compreender, difícil de se estudar. Recentemente eu vi uma notícia que dizia que ele estava afetando o coração, que ele estava afetando o cérebro também das pessoas. E quando eu ouvi essa notícia, eu pensei, meu Deus, como tu é grandioso. Né? Todas as vezes que eu ouço algo que a ciência comprova o quanto esse vírus é difícil de se tratar, eu vejo quanto meu Deus é poderoso. Eu vejo quanto Ele tem poder. Basta Ele dizer, chega, acabou e foi. Não precisa de uma vacina, não precisa de nada disso, se Ele disser que é chegado o fim. Mas, infelizmente, se Ele decidir que esse vírus vai permanecer, não vai haver nenhum homem que tenha conhecimento suficiente para fazer uma vacina que possa curar, que possa tratar esse vírus. Porque o nosso Deus, Ele tem todo o poder, Ele pode fazer todas as coisas, né? E eu acredito que amanhã esse Deus que pode todas as coisas, Ele vai estar aqui. O Deus que tem poder para mudar a nossa história, para mudar a nossa vida, para mudar a nossa família. O Deus que tem poder para sarar a nossa nação, para sarar esse povo, Ele vai estar aqui. O Deus que derruba muralhas, o Deus que abre o mar para o seu povo passar, o Deus que provê em meio ao deserto, o Deus que manda fogo para aquecer o seu povo no deserto frio, o mesmo Deus que manda nuvem para proteger o seu povo do sol. Ele vai estar aqui conosco amanhã. Quando eu vejo, como que é o nome do rapaz que era coleguinha de Moisés? O rapaz que andava com Moisés, esqueci o nome dele. Isso, eu lendo aquela batalha lá de Josué, quando ele estava lutando, que ele orou ao Senhor e disse para a lua parar, para o sol parar. Você já imaginou como é poderoso? É o nosso Deus. Não foi o poder de Josué, foi o poder de Deus. O poder de Deus pode parar todas as coisas, né? Nós não podemos nem sequer olhar para o sol direito. E Deus pode mandar ele parar e ele fica lá onde ele quiser. Ele tem poder para realizar todas as coisas. Ele tem poder para tudo. Não há nada impossível para Deus. Tudo Ele pode. Amém? E o nosso Deus, Ele é imutável. Eu estava pensando assim, que às vezes a gente vem para o Senhor e muitas das vezes a gente quer que o Senhor venha se adaptar a nós. Mas louvado seja Ele que Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Às vezes as pessoas pensam, estamos vivendo no tempo da graça, vamos fazer graça da cara do Senhor. Mas Ele não muda. Se um dia Ele julgou, nada impede que Ele julgue hoje o povo, porque Ele não muda. Ele é o mesmo. Deus não vai passar por cima dos seus princípios por causa de nós. Nós é quem temos que nos adaptar, nós é quem temos que nos moldar a Ele, não esperar que Ele se molde a nós. Ele não vai mudar. Ele nos ama,
mas o seu amor não está acima dos seus outros atributos. Ele não vai mudar para satisfazer o nosso ego, ele não vai mudar para que a gente esteja ao seu lado. Ele é quem é e ponto final. Somos nós quem temos que ir nos moldando, somos nós quem temos que ir nos achegando a ele, tirando aquilo que não agrada o coração dele, porque ele não vai mudar. O que ele declarou na sua palavra lá no começo vai permanecer até o fim. O que ele disse lá no começo vai permanecer até o fim. Ele é imutável. Amém? Deus, ele é longânimo. Eu acho tão lindo esse atributo. E é um fruto do Espírito Santo para as nossas vidas. O que é ser longânimo? Paciência para suportar as ofensas dos outros, vagaroso em irar-se. Deus, eu acredito que Deus, ele tem seus sentimentos, né? Se nós temos sentimentos e nós somos criaturas, de onde Deus teria tirado isso? Dele, né? Nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Eu acredito que Deus tem sim sentimentos. Eu acredito que Deus se entristece, eu acredito que às vezes ele fica irado. Mas Deus, ele não faz as coisas movido pelos seus sentimentos. Deus não se deixa levar por emoções. E como diz aqui, paciência para suportar as ofensas. O que mais definiria o nosso Deus? Paciência para suportar as ofensas. Porque nós ofendemos ele todo dia. Porque nós, com os nossos comportamentos, às vezes com uma palavra, ofende ele porque ele é santo. Mas ele tem paciência. Se você fosse pensar hoje, você acha que você já fez algo para que Deus se irasse contra você? Antes da conversão, depois da conversão, todo esse tempo aí eu acho que eu já... Mas glória a Deus, por causa da sua longanimidade, ele é vagaroso em irar-se. E esse é um fruto que nós devemos produzir, que deve haver na nossa vida, a longanimidade. Sabe, nós vivemos em um mundo, num país em que as pessoas têm liberdade. Nosso Brasil, as pessoas têm liberdade. As pessoas têm liberdade de expressão, de religião, né, liberdade filosófica. As pessoas podem ser quem elas quiserem, falar o que quiserem. E nós, como cristãos, nós temos que ter esse atributo do Senhor. Nós temos que ter esse fruto na nossa vida. Porque nós não podemos ser aqueles cristãos que se ofendem com tudo. Às vezes as pessoas dizem, porque o evangélico tem preconceito com tal e tal pessoa. Mas às vezes as pessoas não percebem o quanto muitas das vezes elas ofendem o evangélico. E nós não podemos ser cristãos imaturos, cristãos que vão sair levando ofensa para todos os lados. Imagine se Paulo fosse assim, imagine se Pedro fosse assim, quão difícil foi naquele tempo para eles pregar o evangelho. Mas eles não ficavam guardando ofensa no seu coração. Eu acho que crente maduro, ele tem que aguentar, né, a pressão de vez em quando. Coluna forte não cai porque alguém rabiscou, porque alguém fez algo lá nela. Ela não vai cair. E nós precisamos ser assim. Não ficar nos deixando influenciar por qualquer coisa. Não ficar com raivinha, muitas das vezes, do coleguinha, porque falou alguma coisa que não nos agradou. Nós precisamos ser maduros. Se nós somos líderes, eu acho que o maior exemplo para nós são os nossos líderes. Quantas vezes eles já ouviram ofensas? Às vezes até de nós mesmos. Mas eles permanecem firmes. Porque esse é um fruto que está na sua vida. E nós precisamos ser assim. Nem todo mundo vai falar para nós aquilo que nós queremos ouvir. Nós trabalhamos na visão do discipulado. Você que tem discipulado, você que é um discípulo, muitas das vezes você vai ouvir aquilo que você não gostou. E às vezes você pode pensar em se ofender, mas não deve ser assim. A gente tem que ser tratável, a gente tem que ser maleável pelo Senhor. O Senhor não se ofende conosco. O Senhor não anda bicudinho conosco. Já pensou? Se você fizesse algo para o Senhor e aí você pedisse perdão e mesmo assim ele dissesse, não, estou chateado com você. Né? Deus não é assim, nós não podemos ser assim. Ficar bicudinho, ficar chateadinho, se deixar levar por qualquer situação. Amém? Às vezes, nós
Nós queremos muito que as pessoas nos tolerem como nós somos. Às vezes nós queremos muito que as pessoas nos aceitem como nós somos, mas nós não queremos ter a mesma tolerância que as pessoas têm conosco. Que nós queremos que as pessoas tenham conosco. Quando eu falo de tolerância, eu não falo de você ser passivo com o pecado, mas eu falo de você entender que as pessoas têm dificuldade, que as pessoas têm fraquezas, e ao invés de você olhar e muitas das vezes se aborrecer, se ofender, é você olhar com um olhar de compaixão. É você pedir a misericórdia do Senhor, é você ajudar o irmão. Seja tolerante na medida em que você quer que as pessoas sejam tolerantes com você. Seja tolerante na medida em que você vê a tolerância do Senhor com relação aos seus atos. Amém? A longanimidade do Senhor também é grandeza de ânimo. Essa grandeza de ânimo é ser determinado diante do perigo ou do sofrimento. Isso também define o Senhor Jesus. Porque para que alguém mais determinado do que o Senhor Jesus? Como eu disse antes, ele tem todo conhecimento. Deus, quando nos criou, ele já sabia que ele iria precisar enviar o seu único filho para morrer por nós. Ele sabe de tudo. Deus já sabia como seria o sofrimento da cruz. Deus já sabia de tudo que ele ia passar. Ele se despojou de quem ele era, veio para essa terra. Então ele veio sim sentir as dores que a gente sente, as dores que a nossa carne sente. Então ele já sabia. E mesmo assim o Senhor foi determinado. E mesmo assim o Senhor decidiu vir pagar um alto preço por nós, sofrer naquela cruz. E mesmo assim naquela cruz, no dia da sua morte, ele estava salvando vidas. Mesmo assim, você não viu o Senhor se reclamando diante da dificuldade. Mesmo assim, o Senhor não murmurou, dizendo, por que eu vim morrer por esse povo? Eu estou aqui morrendo por eles e eles estão me xingando. Eles estão falando coisas a meu respeito que não são verdades. O Senhor permaneceu determinado. O Senhor permaneceu firme no seu propósito, mesmo sofrendo. Mesmo sendo difícil para ele permaneceu firme no seu propósito. E assim nós devemos ser. Nós não podemos nos deixar abater por qualquer situação. Vem uma situação difícil, a gente já fica meio fraco, meio balançando, murmurando, reclamando. Não é isso que o Espírito Santo produz nas nossas vidas. Produz grandeza de ânimo para nós encararmos as adversidades com uma determinação e não desistirmos porque o dia mal veio, porque as dificuldades vieram, porque o Senhor disse não para nós. O dia mal virá, mas nós precisamos estar animados, nós precisamos estar firmes no nosso Deus, como Ele foi firme e decidido lá naquela cruz do Calvário para nos salvar. Assim nós precisamos ser firmes. Amém? Eu lembrando, falando aqui de Jesus ser determinado. Quando os soldados chegaram para prender, que Pedro cortou a sua orelha, eu fico imaginando ele com todo o seu amor, se abaixando, pegando a orelhinha e colando de volta no lugar. Fosse nós, que nós íamos dizer, bem feito, veio mexer comigo, papai cortou sua orelha. Né? Precisamos ser determinados. Acho que a gente ia dizer assim, tá vendo? Fulano mexeu comigo, mexeu com Deus. Não é isso, né, que o Senhor espera de nós. Espera uma determinação, aguentar o sofrimento por amor do Senhor. Amém? O nosso Deus, Ele é generoso. Ele se sacrifica em nosso benefício. O nosso Deus, Ele é extremamente liberal conosco. Amém? O nosso Deus, Ele nos abençoa com largueza. Ele dá o seu melhor para nós. O nosso Deus, Ele deu o seu Filho. O nosso Deus, Ele não escolheu sacrificar um anjo, Ele não escolheu sacrificar qualquer outro que estivesse lá com Ele. Ele escolheu dar o seu melhor. Ele escolheu dar o seu único Filho para nos salvar.
tudo aquilo que Ele faz, se você for ver, tudo aquilo que o Senhor faz é o seu melhor para conosco. Né? A gente devolve uma pequena parte daquilo que o Senhor nos dá. A gente devolve 10%. E o Senhor nos abençoa abundantemente. Já pensou se Ele fosse medir pela nossa mão? Ele não mede pela nossa mão. Ele mede pela mão dEle. E a mão dEle é enorme. O Senhor sustenta o universo com a sua mão. A mão dEle é gigante. Então, Ele não nos mede. A sua grandeza, a sua generosidade não é medida pela nossa mão ou pela medida daquilo que nós fazemos. O Senhor, levando para o lado espiritual, o Senhor, Ele vem habitar dentro de nós, o seu Espírito Santo. Ele quer nos encher até transbordar. E quando nós estivermos cheios, Ele quer nos levar a mergulhar nele. Não é somente estar cheio, é estar totalmente mergulhado. É estar totalmente mergulhado no Senhor. Até espiritualmente, Ele é generoso conosco. Não há limitações da quantidade de poder ou de unção que Ele vai nos dar. Basta a gente buscar, basta a gente se entregar, que Ele vai dando mais. Generosamente, Ele vai dando mais dEle para as nossas vidas. Eu acredito que amanhã Ele vai generosamente derramar mais dEle sobre nossas vidas. Mas amanhã não será tudo que Ele tem para as nossas vidas. Nós podemos continuar mergulhando mais fundo e mais fundo. Né? Se você está com as águas cobrindo os pés, você pode andar mais um pouquinho. E andar mais um pouquinho até você perder, né, o toque no chão, né, os seus pés tocarem no chão das águas desse rio que é o Senhor. Você pode perder o controle para Ele. Claro, o Senhor é generoso. Mas Deus, Ele sempre tem mais para as nossas vidas. Deus sempre derrama de uma forma sobrenatural. Eu tenho visto, eu digo para Ele, glória a Deus, que o Senhor não trabalha conosco por merecimento. Porque se fosse por merecimento, nós não merecíamos nada. Né? Eu tenho visto, meu Deus, como o Senhor tem sido maravilhoso nesse tempo de Covid, nesse tempo difícil para o mundo inteiro. O Senhor tem sido generoso, o Senhor tem derramado com muita largueza. Eu sei aqui que toda a igreja tem sim testemunhos para contar. Né? Pessoas que são autônomas, eu vi histórias que estava dispensando o trabalho pela quantidade de trabalhos que estavam aparecendo. Porque o nosso Deus é sim generoso, porque o nosso Deus derrama sim com abundância, porque Ele derrama sim até derramar, né? As comportas do céu se abrem sobre nossas vidas, porque o nosso Deus, Ele é generoso conosco. Deus, Ele promete e faz a sua generosidade. Tudo que Ele promete para nós, Ele faz. E Deus também é amor. Como eu falei antes, nenhum atributo de Deus está acima do outro. Todos eles, não existe uma hierarquia entre eles. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Né? E nós não podemos confundir esse amor que Deus tem conosco como uma liberdade para a gente fazer tudo o que a gente quer e esperar que Ele nos salve. O Senhor nos ama muito, mas o amor dele não vai nos salvar se nós não fizermos aquilo que a sua palavra diz que a gente tem que fazer. Mas Ele nos ama. Nós não temos motivo para muitas das vezes nos sentirmos menos amados do que outros, porque o nosso Deus, Ele nos ama de uma forma tão incondicional e tão sobrenatural. O pastor já falou aqui, não tem nada do que você possa fazer que vá diminuir o amor de Deus, e não tem nada que você possa fazer que vá fazer esse amor aumentar. Eu lembro numa ministração que o pastor trouxe outro dia, ele disse que a única forma que Satanás tem de atingir Deus é quando ele toca em nós. Isso é por causa do amor de Deus. Ele sofre quando a gente sofre porque Ele nos ama. Deus sofre muitas das vezes ao nos ver sofrendo por causa das nossas escolhas. Eu lembro... Tá gravando, né? Eu lembro... aqui na intercessão algumas vezes e aqui durante o culto, que às vezes você não tem noção quanto o coração dele sofre
porque vê você sofrendo por causa das suas próprias escolhas, por causa das suas próprias decisões. Eu lembro que uma vez eu estava aqui na intercessão e eu senti algo muito forte. Eu sabia que era de Deus. E eu sabia que era a forma como Deus estava se sentindo com relação a um determinado casal que estava vivendo uma vida totalmente fora da vontade do Senhor. E Deus sofre ao ver que você está sofrendo por causa das suas próprias escolhas. Deus sofre. Você tem noção do tamanho desse amor? Um Deus que é todo poderoso, todo conhecimento, pode estar em todo lugar, pode fazer todas as coisas, mas Ele sofre quando vê você sofrendo porque você está distante da vontade dEle. Ele, poxa, eu quero que aquela pessoa viva um casamento abençoado, eu quero que aquela pessoa seja abençoada, mas ela não decide que quer ser abençoada. E Deus sofre com isso. O nosso Deus nos ama nesse nível, a um ponto de sofrer por nós, quando nos vê sofrendo, quando vê nós sofrendo por causa das nossas escolhas, porque nós decidimos nos afastar, porque nós decidimos obedecer a nossa própria carne, a nossa própria vontade. Ele sofre. Que amor é esse, né? Ele sofre por nós. Esse é um amor. Se alguém disser para você que você não é amado, você é amado do Pai, né? Leia a palavra de Deus. A gente lendo a palavra de Deus, a gente vê o quão grandioso é o Senhor. Eu gosto muito do Velho Testamento. Não que o Novo não seja maravilhoso, mas eu gosto muito porque a gente vê muito assim aquele agir poderoso do Senhor, né? E você lê e você vê o quão grandioso é Ele, você saber o quanto você é amado por Ele. Eu acho que isso faz muita diferença na nossa vida. Saber o quanto Ele é grande, mas que Ele nos ama de uma forma incondicional. Amém? Deixa eu me achar. Algo maravilhoso que eu acho a respeito do Senhor é que com toda a sua grandeza, com todo o seu poder, Ele quer ser íntimo nosso. O nosso Pai, Ele quer ser íntimo nosso. Desde o jardim do Éden, quando Ele ia lá todos os dias visitar Adão, era para ter relacionamento, era para conversar, né? Ele sempre quis ter um relacionamento conosco. O Senhor vive nos céus, o Senhor tem anjos, o Senhor tem as pessoas que já morreram, que foram salvas e que estão lá com Ele. Mas Ele quer ter intimidade conosco, Ele quer conversar conosco, Ele quer ter relacionamento conosco. Uma prova de que o Senhor quer ter relacionamento conosco é quando Jacó lutou com o anjo do Senhor. Eu fico pensando assim, lá em Isaías fala que um anjo do Senhor feriu 185 mil homens, soldados, né? O anjo do Senhor feriu 185 mil soldados. E Jacó lutou com o anjo do Senhor e só saiu com uma perna mesmo assim. Mas passou a noite inteira lutando com esse anjo. Me diga se isso não significa Deus dizendo, eu quero ter relacionamento com você, eu quero que você me conheça, eu quero que você esteja perto de mim. Mas ter intimidade com o Senhor também fala de muitas das vezes renunciarmos. Jacó precisou passar a noite inteira lutando. E às vezes nós não queremos passar uma noite inteira acordada, né, lá lutando pela presença do Senhor, dizendo, eu só saio daqui quando o Senhor me tocar, eu só saio daqui quando o Senhor falar comigo. Nós não queremos muitas das vezes, né, e partir para esse relacionamento íntimo, porque a intimidade, ela revela quem nós somos. A intimidade com o Senhor vai revelar o que está dentro de você, que muitas das vezes você sabe, mas faz questão de esconder. A intimidade com o Senhor vai confrontar quem você é, vai revelar quem você é, mas a intimidade com o Senhor também vai mudar a sua história. Assim como mudou a história de Jacó, assim como muda a história de tantas outras vidas, a intimidade com o Senhor é que vai mudar. Ele quer ter intimidade conosco. Antes, a presença do Senhor estava restrita a somente um local. Digamos que aqui fosse o templo do Senhor. Só quem iria poder entrar na presença do Senhor, por exemplo, seria o nosso pastor, se ele fosse o sacerdote naquele tempo. Mas o Senhor decidiu que ele queria rasgar o véu.
né? Ele queria rasgar o véu. Eu quero ter relacionamento com quem quiser ter relacionamento comigo. É isso que o Senhor diz. O véu foi rasgado, porque Ele não queria somente viver dentro de um templo. Ele queria ir com você na sua casa. Ele queria estar com você enquanto você prepara o almoço, enquanto você varre a casa. Ele quer estar com você a todo tempo. Ele quer ter intimidade, relacionamento. Ele quer ser seu amigo, quer ser seu amigo. E a amizade com o Senhor, a amizade verdadeira é aquela que diz o que você não quer ouvir quando você precisa ouvir. E ser amigo do Senhor vai ser isso, você ouvir o que você não quer ouvir quando você precisa ouvir. E eu lembro que eu tinha uma amiga antes de me converter, mas aconteceram, acabou. Vai voltar em nome de Jesus. E quando ela queria uma opinião sincera, ela sempre me procurou. Quando ela queria que eu falasse a verdade a respeito de algo, ela sempre me procurou. Teu amigo verdadeiro é aquele que fala a verdade a teu respeito. Não é aquele que passa a mão na tua cabeça. Não é aquele que te dá maus conselhos quando você diz que não está bem. Quando você diz que teu casamento não está bem. Quando você diz que na igreja não está muito bem. Teu amigo é aquele que te puxa na orelha e te traz para a realidade. O Senhor quer ser nosso amigo. Quer compartilhar os seus segredos. Amigo é aquele que compartilha segredos. Ele quer compartilhar segredos conosco. Ele quer puxar na sua orelha. Ele quer ouvir as suas confissões. Por mais... como é que se diz? Por mais que as suas confissões para Ele confrontem quem Ele é na sua santidade. Ele quer que você fale para Ele. Às vezes eu costumo dizer para o Senhor, Senhor, eu sei que não é o que o Senhor queria ouvir, eu sei que não é aquilo que o Senhor merece ouvir, mas eu preciso falar para o Senhor, porque somente o Senhor pode me ajudar. Esse é o nosso Deus, somente Ele pode nos ajudar a vencer tantas dificuldades na nossa vida, a vencer o mundo, a vencer quem nós somos, a nossa velha natureza. Amém? Ele quer ter intimidade, Ele quer ir conosco. Seja onde for, Ele quer estar conosco. Ele quer que você sente, que você converse, que você fale de você. Ele quer revelar os segredos dEle. Imagine Deus revelando os segredos dEle para você. Deus, Ele espera isso de nós. Deus, Ele quer compartilhar segredos conosco. Segredos pessoais. Amém? Nosso Deus, Ele é um Deus perdoador. Somente Deus pode nos perdoar. A gente pode até parar de praticar certas coisas, mas o perdão não veio porque nós paramos de praticar. O perdão vem quando nós nos arrependemos e quando nós chegamos diante do Senhor e pedimos perdão. O perdão vem assim, só vem através de Deus. Não basta você parar de praticar. Não basta você morrer e dizer, não, Senhor, mas é porque eu parei de praticar. Mas você nunca foi perdoado. E o nosso Deus, o perdão do nosso Deus, é tão surpreendente porque Ele diz que joga no mar do esquecimento. Não interessa o que você fez, não interessa quão obscuro ou quão profundo foi você no pecado. O Senhor perdoa e joga no mar do esquecimento. Ninguém nunca mais vai poder jogar na sua cara quem você era. Porque se Satanás até tentar levantar, você pode dizer, olha, meu Deus já jogou no mar do esquecimento e ele vai ter que se calar. Ele está sempre disposto todos os dias a nos perdoar. E somente nele, como eu falei antes, há perdão para os nossos pecados. Amanhã é um dia de nós nos achegarmos para Ele. Se nós temos guardado tantas coisas escondido, colocado debaixo do tapete, amanhã é um dia para nós chegarmos diante do nosso Deus, hoje mesmo, e pedirmos perdão para Ele. E confessarmos e falarmos a respeito daquilo que nós temos guardado, porque Ele está disposto a nos perdoar. Enquanto houver fôlego de vida, Deus está disposto a nos perdoar. Depois que a gente morrer, não tem como. Não tem como alguém fazer e pedir perdão para você pelos seus pecados. Depois que você morrer, você não vai ser perdoado. Você tem que pedir agora, enquanto você está respirando, enquanto há vida. Porque o nosso Deus, Ele está assim disposto a nos perdoar. O perdão de Deus, Ele nos leva a uma nova vida.
Eu gosto de falar do Paulo, né? Saulo, perseguidor, tornou-se Paulo, um homem tão apaixonado por Deus, um homem tão determinado a fazer a vontade de Deus. O próprio Jacó, um homem tido como enganador, um homem que era trapaceiro, mas que foi patriarca da nação de Israel. Deus muda a nossa história. Se você for ler a palavra de Deus, você vai ver, depois que o perdão acontece, depois que a vida é transformada, o Senhor muda a nossa vida. Eu acredito assim. A palavra dele diz que ele acompanhou a nossa formação no ventre da nossa mãe e ele escreveu os nossos dias em um livro. Eu acredito que quando a gente se arrepende, ele nos leva novamente para aquelas coisas que ele escreveu nesse livro. Ele nos guia com a sua própria mão para que nós possamos viver aquilo que ele escreveu no seu livro. Amém? Nosso Deus, ele é um Deus libertador. Deus, mesmo todas as vezes em que o povo foi levado cativo por causa das suas escolhas, o povo de Israel, porque nós somos levados cativos por causa das nossas escolhas. O nosso rei não perdeu nenhuma guerra, então não teria por que o seu povo ser levado cativo. Para um povo ser levado cativo, seu rei tinha que perder uma guerra. O nosso rei não perdeu uma guerra. Então, quando o povo era levado cativo, Deus estava sempre disposto a perdoar e a tirar eles daquele cativeiro, porque ele é um Deus libertador. Ele sempre... Eu fico maravilhada, porque às vezes ele está falando de uma forma tão irado na sua palavra, e depois ele diz, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aí o seu amor brota, aí o seu lado libertador brota. Ele está disposto a nos libertar. Nosso Deus é um Deus que quebra muralhas tidas até então como intransponíveis, ele derruba. O nosso Deus, ele é um Deus que liberta pessoas, por mais profundas que elas estejam aprisionadas no reino espiritual. A gente vê aquele endemoniado de Gadareno, ele era mantido, acorrentavam ele, mas eram tantos demônios que ele conseguia quebrar, né, aquelas correntes. E Deus, Jesus, quando chegou naquele lugar, libertou aquele homem. Não interessa quem seja o demônio, se é o próprio Satanás, como nós vemos a pastora Marcene testemunhando outro dia. Claro, ela não estava... Mas Satanás chegou e quando chama-se o Senhor, Satanás tem que se retirar. Não interessa se é um principado, se é uma potestade, se é o Satanás. Mas quando Deus chega, nenhum poder das trevas prevalece sobre ele. Nenhum poder que te prende será suficiente para manter você preso quando o nosso libertador chega, quando a gente clama pelo seu nome. Ele tem poder para nos libertar, seja de qual for a cadeia que nós estamos presos. Ele tem poder. Nosso Deus, ele é amor. O nosso Deus não é uma coisa que as pessoas pensam e que eu mesmo pensava, que Deus é aquele velhinho mau, aquele velhinho que você tem que andar sempre na linha. Se você pensar em bambear, você já era, morreu. Não é assim que Deus é. Isso não é Deus. O nosso Deus é alguém que nos trata com zelo. É um Deus que cuida de nós. É um Deus que está disposto todos os dias a nos perdoar. É um Deus que zela pelo nosso lar, pela nossa vida, pelos nossos filhos. É um Deus amoroso. É um Pai disposto a nos ajudar como filhos. O nosso Deus é um Deus grandioso, poderoso, fez muitas coisas. Se você for ler na Bíblia, ele fez coisas extraordinárias, coisas que a nossa mente humana é incapaz de mensurar. Mas mesmo assim ele nos ama, mesmo assim ele está conosco a todo tempo, mesmo assim ele está todos os dias conosco, disposto a nos dar mais uma oportunidade, a nos dar um novo dia, a mudar a nossa vida, a nossa história, o nosso casamento, a nos libertar espiritualmente, a transformar todas as áreas da nossa vida. O nosso Deus nos ama. Nós somos amados do Senhor, nós somos preciosos do Senhor, nós somos filhos e filhas do Senhor, princesas e príncipes do Senhor. Nós somos chamados para estar ao seu lado,
no grande dia. Nós somos chamados para testemunhar que nós somos filhos do grande eu sou. O Senhor diz, olha, vós sois minhas testemunhas. Nós somos testemunhas do Senhor nessa terra. Nós somos testemunhas do Senhor, um Deus tão grandioso. Um Deus que ninguém fez, um Deus que ninguém tem poder mais que Ele. Mas que nós somos amados dEle. Como isso é maravilhoso. Somos amados do Senhor. Amém? Eu quero que você se coloque de pé.